Ele afastou a esposa do trabalho para colocar a amante no lugar dela. Quando descobriu, fugiu com a filha, e o que fez depois, ninguém estava preparado para ver. O silêncio tinha um peso, uma textura quase palpável na casa dos Moretti. Era um silêncio que se acumulava nos cantos, que se deitava sobre os móveis caros e se infiltrava sob a porta do quarto de hóspedes, onde Caio Moretti agora passava as noites. Para Lívia, aquele silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Era o som do fim, a trilha sonora de um amor que se desfazia como areia entre os dedos. No início, o casamento deles havia sido uma sinfonia. Caio, um empresário de eventos em ascensão em São Paulo, era um homem de gestos grandiosos e promessas sussurradas ao pé do ouvido. Ele a vira dançar no palco do Municipal e dissera que ela não era uma bailarina, mas a própria dança encarnada. Lívia, então primeira bailarina de uma companhia renomada, acreditou. Acreditou nas viagens improvisadas para a Toscana, nas mãos que seguravam as suas com uma firmeza que parecia prometer eternidade, nos planos de um futuro que pintavam juntos em noites regadas a vinho e cumplicidade. Eles eram o casal que todos admiravam, a prova de que a paixão podia, sim, sobreviver à rotina. Mas o tempo, esse escultor impiedoso, começou a talhar outra realidade. Após 3 anos, a sinfonia deu lugar a um ruído branco, indiferente. As chegadas tardias de Caio, antes justificadas com um beijo e um pedido de desculpas, tornaram-se a norma. O sofá da sala, antes um móvel, virou sua cama. O olhar dele, que antes a devorava, agora a atravessava como se ela fosse feita de vidro. Lívia tentava encontrar explicações no caos do dia a dia. A empresa dele estava crescendo, as responsabilidades eram maiores, a pressão esmagadora. Ela dizia isso a si mesma enquanto preparava o café da manhã, que ele raramente tomava, enquanto arrumava a gravata, que ele mal notava. A chegada de Analu, a filha de 5 anos que era um sol em miniatura no universo cada vez mais cinzento de Lívia, deveria ter sido a cola que os uniria novamente, e por um tempo pareceu que seria. Caio era um pai presente, encantado pela pequena figura que corria pela casa com seus próprios sonhos de sapatilhas. Mas a paternidade para ele tornou-se um ato performático, um papel a ser cumprido nos fins de semana, enquanto a parceria do casamento se esvaía. Lívia se agarrava à filha, canalizando toda a sua energia e amor na menina, na esperança silenciosa de que sua dedicação e paciência fossem um farol, guiando o marido de volta para casa, de volta para ela. Mas o tempo não trouxe Caio de volta. O tempo trouxe a solidão, uma companheira fria e constante que se sentava com ela à mesa de jantar e a abraçava na cama vazia. A dança, sua primeira e mais fiel paixão, tornou-se seu refúgio. No estúdio, entre os espelhos e a disciplina do balé, Lívia não era a esposa ignorada. Era a artista, a força, a expressão. Cada plié, cada arabesque era uma forma de expurgar a dor, de transformar a angústia em beleza. Era no palco que ela ainda se sentia inteira. A notícia chegou como um golpe surdo, inesperado, em uma terça-feira chuvosa. O diretor da companhia a chamou em sua sala, o rosto uma máscara de desconforto profissional. Ele falou sobre renovação, sobre novas energias, sobre a necessidade de dar espaço a talentos emergentes. E então o nome foi pronunciado, Marina Duarte. O nome caiu no ar e pairou ali venenoso. Marina, uma ex-namorada de Caio, uma sombra do passado que Lívia acreditava ter se dissipado. Ela seria a nova primeira bailarina. Lívia sentiu o chão desaparecer. Anos de dedicação, de suor, de músculos levados ao limite, tudo se desfazendo em um discurso corporativo polido. Ela tentou argumentar, questionar, mas a decisão era final. A humilhação era um gosto amargo na boca.
Foi apenas mais tarde, conversando com uma colega solidária no corredor, que a verdade completa a atingiu, uma faca girando na ferida. A recomendação para a vaga de Marina viera de um dos principais patrocinadores da companhia, a empresa de Caio. A peça final do quebra-cabeça se encaixou quando ela chegou em casa. O coração, uma bigorna no peito. Caio estava lá, algo raro para uma tarde de dia de semana. Ele não a olhou nos olhos. Com uma frieza que cortava mais do que qualquer lâmina, ele confessou. Sim, ele havia pedido a demissão dela. Alegou que era o melhor para a família, que ela precisava se dedicar mais a Analu, à casa. Você não precisa mais trabalhar, Lívia. Eu posso cuidar de tudo, ele disse, como se estivesse lhe oferecendo um presente e não a roubando de sua identidade. A traição era multifacetada, um monstro de várias cabeças. Não era apenas a infidelidade que ela agora suspeitava com Marina, mas a sabotagem deliberada de sua carreira, de sua paixão, de sua própria essência. Ele não a queria como parceira. Ele a queria como um acessório decorativo em sua vida de sucesso. A anulação era o projeto dele. Naquela mesma noite, o mundo digital esfregou sal na ferida. Uma foto no perfil de Marina, postada horas antes, a mostrava sorrindo, radiante. No pescoço dela, um colar de diamantes delicado, uma peça única que Lívia reconheceu instantaneamente. Era o mesmo colar que Caio lhe dera no último aniversário de casamento, a joia que ele dissera ter sido desenhada exclusivamente para ela. Ali estava, no pescoço da mulher que roubara seu lugar no palco e, como agora ficava claro, seu lugar na vida do marido. O ar tornou-se rarefeito. Cada objeto naquela casa parecia zombar dela. Cada memória era agora uma mentira. O sonho havia se tornado um pesadelo claustrofóbico. Ela olhou para o rosto adormecido de Analu, tão sereno e inconsciente da tempestade que desabava sobre a mãe. E naquele momento, uma clareza cortante atravessou a névoa de dor e desespero. Ficar não era uma opção. Ficar era morrer um pouco a cada dia. Ela não sabia para onde iria, nem como faria, mas sabia que precisava sair. Precisava pegar sua filha e sua dignidade estilhaçada e fugir daquela casa construída sobre mentiras, antes que o silêncio finalmente a sufocasse. A decisão, uma vez tomada, trouxe uma estranha calma. Era a calmaria no olho do furacão, o momento de foco antes da ação inevitável. Ela começou a arrumar uma mala, em silêncio, movendo-se como uma sombra em sua própria casa. Cada peça de roupa de Analu, cada brinquedo, era um lembrete do que estava em jogo. Ela não estava apenas fugindo, estava lutando para salvar o futuro de sua filha de ser criado na sombra daquela disfunção. Ela pegou suas economias, os documentos e a chave do carro. Um último olhar para o quarto, para a vida que estava deixando para trás. Não havia tristeza, apenas uma resolução fria. A bailarina estava ferida, mas a mulher estava prestes a encontrar uma força que não sabia possuir. A estrada à noite era uma fita escura e solitária, cortada apenas pelo facho de luz dos faróis do carro. A chuva fina que caíra sobre São Paulo transformava o asfalto em um espelho negro, refletindo as luzes da cidade que ficavam para trás, cada vez menores, como estrelas morrendo. No banco de trás, Analu dormia, alheia à fuga da mãe, o rosto sereno embalado pelo movimento suave do veículo. Para Lívia, cada quilômetro percorrido era uma pequena vitória, um passo para longe da asfixia daquela casa, daquele casamento. A adrenalina da decisão ainda pulsava em suas veias, uma mistura de medo e uma estranha, selvagem euforia de libertação. Ela dirigia sem um destino certo, apenas com a certeza de que precisava de distância, de ar puro para respirar, de um lugar onde o silêncio não fosse sinônimo de abandono. Seus pensamentos eram um turbilhão, revivendo a frieza no olhar de Caio, a imagem do colar no pescoço de Marina,
a demissão humilhante. A dor era uma presença física, uma pontada aguda no peito que a fazia prender a respiração. Foi nesse instante de distração, uma fração de segundo, em que as lágrimas embaçaram sua visão e a dor se tornou insuportável, que o mundo se inclinou. Um carro vindo na direção contrária, desgovernado pela pista molhada, rodopiou. Lívia girou o volante instintivamente, uma manobra desesperada para proteger o lado onde a filha dormia. O som do metal se contorcendo foi seco, brutal. O carro dela foi jogado para o acostamento, parando com um solavanco violento contra uma pequena mureta de contenção. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio pesado da indiferença, mas o silêncio agudo do choque, pontuado pelo choro assustado de Analu que ecoou no habitáculo. Lívia se virou, o corpo protestando com uma dor lancinante na perna esquerda. "Mamãe?" A voz da menina era um fio trêmulo na escuridão. "Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui", ela respondeu, a voz rouca, enquanto lutava para se soltar do cinto de segurança. A dor na perna era intensa, mas o alívio ao ver que Analu estava apenas assustada, sem um arranhão, sobrepôs-se a tudo. As luzes de outros carros parando, as sirenes se aproximando, tudo parecia distante, abafado. No hospital, o cheiro de antisséptico e a iluminação fria eram a antítese de tudo o que ela desejava. O diagnóstico foi um acidente leve, como disseram, mas as consequências para ela eram profundas. Alguns cortes, contusões e uma cicatriz discreta que marcaria seu rosto, um lembrete permanente daquela noite. O pior, no entanto, estava na perna. Um trauma no joelho que, segundo o médico, a afastaria da dança por um tempo indeterminado. A frase pairou no ar estéril do quarto, a sentença final para a carreira que já havia sido sabotada. Ela, que se comunicava com o corpo, estava agora aprisionada por ele. Foi nesse cenário de vulnerabilidade absoluta que Caio apareceu. Ele entrou no quarto como um furacão de remorso calculado, os olhos vermelhos, o rosto contorcido em uma máscara de desespero que Lívia já não sabia mais se era genuína. Ele chorou, lágrimas grossas, de um homem que parecia ter visto o abismo. Ele segurou a mão dela, a mesma mão que ele não tocava com afeto há meses, e implorou por perdão. Falou sobre a pressão, sobre o medo de perdê-la para o mundo da dança, sobre um ciúme doentio que o consumiu e o fez cometer o maior erro de sua vida. As palavras eram um roteiro bem ensaiado de arrependimento, cada frase projetada para atingir o ponto mais fraco dela. Ele prometeu mudar, prometeu reconquistá-la, prometeu ser o marido e o pai que ele nunca fora. Lívia o ouvia, exausta. A dor física se misturava ao esgotamento emocional. Ela olhou para o lado, onde Analu, agora medicada com um calmante leve, dormia em uma pequena cama ao lado da sua. O rosto da filha era a única coisa que importava. Onde ela iria com uma criança pequena, sem emprego, com a perna machucada e a alma em frangalhos? A fuga impulsiva agora se revelava em toda a sua imprudência. A razão, fria e pragmática, dizia que ela não tinha escolha. O mundo lá fora era assustador, e Caio, apesar de tudo, ainda representava uma segurança material, um porto conhecido em meio à tempestade. Ela estava encurralada, não por ele, mas pelas circunstâncias que ele mesmo criara. Uma última chance. As palavras se formaram em sua mente, não como um ato de perdão, mas como uma estratégia de sobrevivência. Ela o olhou, os olhos secos, a voz firme apesar da fraqueza. 1 ano, Caio, ela disse, e o som de sua própria voz a surpreendeu pela força. Você tem 1 ano. Se em 1 ano você continuar sendo o mesmo homem, se essa mudança for apenas mais uma de suas performances, eu mesma vou te entregar os papéis do divórcio. E dessa vez, nada vai me impedir de ir embora. O retorno para casa
Foi a capitulação mais amarga de sua vida. Cada passo manco, apoiada em uma muleta, era um lembrete de sua derrota. A casa, que dias antes era uma prisão da qual ela tentara escapar, agora era seu hospital e seu cativeiro. Mas algo havia mudado dentro dela. A vulnerabilidade do acidente havia forjado uma nova resolução. Ela não estava voltando como a esposa que esperava passivamente pelo amor do marido. Estava voltando como uma observadora, uma juíza silenciosa em seu próprio lar. Naquela noite, enquanto Caio a ajudava a se deitar, a ajeitava os travesseiros com um cuidado que parecia ensaiado, Lívia puxou Analu para perto. A menina, com a intuição pura das crianças, sentiu a tensão no ar. Em um sussurro, para que apenas a filha ouvisse, Lívia selou um pacto. "Nós vamos dar um tempo para o papai, meu amor", ela disse, acariciando os cabelos da filha. "Vamos ver se o coração dele volta a ser bom. Se ele voltar a ser o nosso papai de antes, nós ficamos. Se não, nós duas vamos encontrar um lugar novo para dançar, só nós duas." Analu não entendeu a profundidade daquelas palavras, mas entendeu o acordo. Ela assentiu, os olhos grandes e sérios, e abraçou a mãe com força. Era um pacto secreto, uma aliança silenciosa entre mãe e filha contra a incerteza do futuro. O cronômetro havia sido acionado. 1 ano. 365 dias para um homem provar que uma alma pode ser redimida, ou para uma mulher reunir as forças necessárias para finalmente aprender a voar sozinha. O início do pacto foi marcado por uma performance de redenção quase impecável. Caio Moretti, o homem que havia se tornado um estranho em sua própria casa, agora se esforçava para ser onipresente. Ele acordava mais cedo, e o cheiro de café fresco, não preparado pelas mãos de Lívia, preenchia a cozinha. Ele aparecia com flores, não as orquídeas raras e impessoais que costumava mandar por um assistente, mas as margaridas e gérberas que ela amava, compradas por ele mesmo em uma floricultura de bairro. Ele se sentava no chão da sala para brincar com Analu, montando castelos de blocos e ouvindo com atenção as histórias fantasiosas da menina sobre princesas e dragões. Para um observador externo, a família Moretti estava se curando. A crise havia passado, e o marido pródigo retornara ao lar, transformado pelo susto de quase ter perdido tudo. Lívia assistia a tudo com um ceticismo silencioso, o coração guardado a 7 chaves. Cada gesto de Caio era meticulosamente analisado. Era genuíno ou apenas mais uma cena de um longo espetáculo? Ela queria acreditar por Analu, por aquele fiapo de memória do homem por quem um dia se apaixonara. Mas a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal estilhaçado. Mesmo que se colhem os cacos, as rachaduras estarão sempre lá, visíveis sob a luz certa. A fisioterapia era um processo lento e doloroso. Cada movimento para recuperar a flexibilidade do joelho era uma batalha contra a dor e a frustração. A dança, que antes era sua libertação, agora era uma memória agridoce, um fantasma que a assombrava nos espelhos da clínica de reabilitação. Caio a acompanhava nas primeiras sessões, a personificação do marido devotado, segurando sua mão e oferecendo palavras de incentivo. Mas, com o passar das semanas, a performance começou a vacilar. As reuniões de trabalho voltaram a se estender até tarde da noite. Os jantares em família foram sendo substituídos por eventos importantes com clientes. O trânsito de São Paulo, essa desculpa onipresente e conveniente, tornou-se novamente o culpado pelas suas ausências. O celular, que antes ele deixava displicentemente sobre a mesa, agora vivia no bolso, com a tela virada para baixo, vibrando em silêncio. Eram pequenas fissuras na fachada de homem arrependido, mas para Lívia elas eram como cânions se abrindo. O silêncio estava voltando,
Não o silêncio pesado e hostil de antes, mas um silêncio diferente, mais insidioso, preenchido por desculpas polidas e uma cordialidade vazia. O coração dela, que ela tentara manter aberto a uma possibilidade de reconciliação, começou a se fechar novamente, camada por camada, como uma flor se protegendo do frio iminente. A virada sutil, o momento em que a esperança finalmente cedeu lugar à resignação, não aconteceu com um estrondo, mas com um sussurro. Foi durante um evento de dança beneficente organizado por uma antiga colega. Lívia, ainda se recuperando, decidiu ir. Precisava respirar o ar do seu mundo, mesmo que fosse apenas da plateia. Caio, surpreendentemente, se ofereceu para acompanhá-la. Sentada no veludo escuro do teatro, assistindo aos bailarinos se moverem sob as luzes, uma nostalgia dolorosa a invadiu. Durante o intervalo, no foyer lotado, uma voz familiar a chamou. Lívia! Lívia Campos! Ela se virou e deu de cara com um rosto do passado. Um rosto que trazia consigo o calor e a simplicidade da infância. Rafael Tavares. Eles haviam crescido juntos em uma cidade do interior, compartilhando sonhos e segredos de adolescentes antes que a vida os levasse para caminhos diferentes. Ele agora era dono de uma respeitada escola de artes em Campinas, um refúgio para jovens talentos. O reencontro foi um oásis inesperado no deserto emocional de Lívia. Rafael a olhava com uma gentileza que não pedia nada em troca, seus olhos expressando uma preocupação genuína ao notar sua dificuldade para se mover. Ele não a via como a esposa de um empresário poderoso ou como uma bailarina afastada, mas simplesmente como Lívia, a amiga de infância. A conversa fluiu com uma facilidade que ela não experimentava há anos. Falaram sobre o passado, sobre o presente, sobre os sonhos que se transformaram. Rafael ouviu sua história, não a versão completa e crua, mas o suficiente para entender as entrelinhas. Quando ele a convidou para conhecer sua escola, para talvez dar algumas aulas para as crianças mais novas, o convite soou menos como uma proposta de trabalho e mais como um bote salva-vidas. A dança não está só nas suas pernas, Lívia. Está na sua alma. As crianças sentiriam isso, ele disse, e aquelas palavras simples validaram mais a sua existência do que qualquer gesto grandioso de Caio. A presença de Rafael, a reaproximação natural e despretensiosa, não passou despercebida por Caio. Ele, que estava a alguns metros de distância, conversando com um conhecido, observava a cena com um olhar que se fechava. O ciúme, a mesma emoção que ele usara como desculpa para sua sabotagem, ressurgiu, mas desta vez com uma hipocrisia flagrante. Ele se aproximou, interrompendo a conversa, o braço possessivamente ao redor da cintura de Lívia, marcando o território. Era o mesmo homem que chegava em casa, cheirando a um perfume que não era o dela. O mesmo homem cujas noites eram preenchidas por compromissos misteriosos. Ele ainda se encontrava com Marina às escondidas. Lívia sabia disso com uma certeza visceral, mas se sentia no direito de sentir ciúmes dela. A relação, que passara por uma falsa primavera, mergulhou de vez em um inverno insuportável, um jogo de aparências que se tornava mais tóxico a cada dia. O pacto de 1 ano ainda não havia terminado, mas para Lívia o veredito já estava selado. A paciência de Lívia havia se tornado uma corda esticada ao máximo, afinada pela tensão diária e prestes a arrebentar. Ela se movia pela casa como uma atriz em uma peça que detestava, desempenhando o papel de esposa para uma plateia de uma pessoa só, sua filha. Cada "eu te amo" de Caio, cada presente fora de hora, cada promessa de um fim de semana em família que acabava cancelado no último minuto, era um grão de areia adicionado a uma balança já sobrecarregada. Ela contava os dias,
não com a esperança de que ele mudasse, mas com a determinação de quem espera o fim de uma sentença. A comunicação com Rafael se tornara uma lufada de ar fresco em sua vida sufocante. Trocavam mensagens, falavam sobre arte, sobre a vida, sobre a possibilidade de ela realmente dar aulas em Campinas. Era uma amizade pura, um fio de sanidade que a mantinha conectada a quem ela era antes de se tornar a senhora Moretti. E era essa amizade, esse vislumbre de uma vida possível para além dos muros de seu casamento, que a fortalecia para o que estava por vir. O golpe final, como costuma acontecer, não veio de uma discussão a portas fechadas, mas foi desferido em praça pública, para que o mundo inteiro pudesse ver. A arma foi uma rede social. O carrasco foi Marina Duarte. A foto apareceu no feed de notícias de Lívia em uma manhã de quinta-feira, postada por um amigo em comum que provavelmente não fazia ideia do veneno que estava compartilhando. A imagem era profissionalmente iluminada, capturada em um restaurante caro, o tipo de lugar que Caio costumava frequentar para seus jantares de negócios. Nela, Marina Duarte sorria, o rosto inclinado em direção a Caio, que a olhava com uma intimidade inconfundível. A mão dele repousava casualmente no ombro dela, mas foi a legenda que transformou a imagem de uma indiscrição em uma declaração de guerra. Com uma audácia cruel, Marina escreveu: "Ao lado de quem sempre acreditou em mim", e marcou o perfil de Caio, o anel, o emoji de anel. Não era um erro, era uma provocação deliberada, um símbolo de posse, uma humilhação calculada para atingir Lívia com a força de um soco. A foto se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, estava em blogs de fofoca, compartilhada em grupos de WhatsApp, comentada por conhecidos e estranhos. Lívia era, oficialmente, a esposa traída, a figura trágica de uma novela da vida real. O celular dela não parava de vibrar com mensagens de pena, de curiosidade mórbida, de falsas preocupações. Cada notificação era uma nova facada. Ela desligou o aparelho e encarou o vazio da sala. A humilhação era um manto pesado, mas por baixo dele algo mais ardia: a raiva. Uma raiva fria, lúcida, que queimava todas as últimas partículas de dúvida e dor. O confronto não aconteceu. Caio chegou em casa naquela noite e agiu como se nada tivesse acontecido. Uma tática covarde para ver se ela mencionaria o assunto. Mas Lívia não lhe deu essa satisfação. Discutir seria dar importância. Seria validar o poder que ele e Marina achavam que tinham sobre ela. Ela o tratou com uma polidez gélida, uma indiferença que o desarmou mais do que qualquer acusação. O silêncio dela não era mais o silêncio da dor, era o silêncio do desprezo. A oportunidade para a sua resposta, no entanto, não tardou a chegar. Era o evento de lançamento da nova temporada da companhia de dança, a mesma que a descartara. Lívia decidiu ir, não por masoquismo, mas porque se recusou a se esconder. Acompanhada de uma amiga, ela entrou no salão de cabeça erguida, a perna ainda um pouco rígida, mas a postura impecável. Sua presença causou um murmúrio imediato. E como era de se esperar, Marina estava lá, banhando-se na glória de seu novo status, com Caio a tiracolo. Foi durante um círculo de conversas com jornalistas e patrocinadores que Marina viu sua chance de cravar a última estaca. Com uma voz alta o suficiente para que todos ouvissem, ela se virou para Lívia com um sorriso falso. "É tão bom ver você apoiando a companhia, Lívia. É difícil, não é? Estar do outro lado." E então, a estocada final. "Mas você sempre teve sorte." Conseguiu o cargo de primeira bailarina por ser esposa do patrocinador, afinal. O ar ficou rarefeito. Todos os olhos se voltaram para Lívia, esperando sua reação, sua negação, suas lágrimas. Caio, ao lado de Marina, permaneceu em silêncio, cúmplice. Mas quem respondeu primeiro não foi Lívia. Foi o antigo treinador dela, um homem severo, mas justo,
que a observava de longe. Ele se aproximou do grupo, o rosto uma máscara de indignação. "Que absurdo é esse?" ele disse, a voz cortando o ambiente. Lívia Campos foi a bailarina mais dedicada que eu treinei em 30 anos. Ela ganhou o cargo por mérito, e todo mundo aqui sabe disso. Ele então se virou para Caio, o olhar fulminante. "A verdade é que o marido dela, este homem aqui, pressionou a diretoria para que ela abandonasse a carreira, para que ela ficasse em casa. Ele não a promoveu, ele a destruiu." A revelação caiu como uma bomba no salão. O silêncio foi quebrado por suspiros chocados. Marina ficou pálida e Caio parecia ter encolhido. Todos os olhares agora estavam em Lívia, mas não mais com pena, e sim com uma nova compreensão, com respeito. Ela deu um passo à frente, o olhar fixo, não em Marina ou em Caio, mas no público que a cercava. Sua voz saiu calma, sem um pingo de tremor, carregada com o peso de meses de sofrimento e a força de uma dignidade redescoberta. "Eu perdi o emprego, perdi a confiança e, sim, perdi o marido." Ela disse, cada palavra clara e precisa. "Mas a minha dignidade, essa ninguém tira de mim." Por um instante, houve um silêncio absoluto. E então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e mais outra. Em segundos, o salão inteiro irrompeu em um aplauso estrondoso, uma onda de apoio que a envolveu. Era uma ovação de pé, não para a bailarina, mas para a mulher que, humilhada publicamente, se recusou a ser uma vítima e encontrou sua voz. Naquele momento, sob os olhares de todos, Lívia não era mais a esposa traída. Ela era a protagonista de sua própria história, e o ato final estava apenas começando. O som dos aplausos ainda ecoava em sua mente quando Lívia deixou o evento, sem olhar para trás. Ela não precisava ver o rosto de Caio ou a expressão de Marina para saber que a dinâmica do poder havia mudado irrevogavelmente. Aquela noite não fora um fim, mas um batismo de fogo, a forja de uma nova identidade. No dia seguinte, com a mesma determinação silenciosa com que um dia arrumara as malas para fugir, ela fez uma ligação para Rafael Tavares. "A sua proposta ainda está de pé?" ela perguntou, a voz firme, sem hesitação. A resposta dele foi imediata e calorosa. A porta que ele havia aberto para ela não era apenas uma oportunidade profissional, era uma saída de emergência que agora ela estava pronta para usar. A mudança para Campinas foi rápida, quase cirúrgica. Lívia não queria um divórcio litigioso, não queria mais batalhas públicas. Ela queria paz. Deixou para trás a casa luxuosa, os móveis caros, o passado. Levou consigo apenas suas roupas, alguns objetos de valor sentimental e, o mais importante, Ana Lu. Para a menina, a mudança foi apresentada como uma aventura. Uma nova cidade para explorar, uma nova escola com um grande estúdio de dança onde a mamãe voltaria a ensinar. A alegria genuína de Ana Lu ao saber que ficaria mais perto do tio Rafa foi a confirmação final de que Lívia estava no caminho certo. A vida em Campinas era o antídoto para o veneno de São Paulo. A Escola de Artes de Rafael era um lugar vibrante, cheio de energia criativa, onde o talento era nutrido com respeito e paixão. Lívia começou dando aulas para as turmas infantis. Sua perna ainda não permitia os saltos e giros complexos do balé profissional, mas sua alma de bailarina estava intacta. Ela ensinava com o corpo, com a voz, com o olhar. Transmitia para as crianças não apenas a técnica, mas o amor pela arte, a disciplina que fortalece o corpo e o espírito. Os alunos a adoravam. Ela não era a ex-primeira bailarina, a mulher de um escândalo. Era a tia Lívia, a professora que os fazia acreditar que podiam voar. Rafael deu-lhe total liberdade criativa. Vendo o brilho retornar aos olhos dela, ele a incentivou a ir além das aulas. "Por que você não cria uma coreografia para o nosso espetáculo de fim de ano?" ele sugeriu.
A princípio, ela hesitou. Coreografar era se expor, era colocar sua visão no palco para ser julgada. Mas o ambiente de apoio na escola era tão diferente da competitividade predatória de sua antiga companhia que ela aceitou o desafio. Mergulhou no trabalho, passando noites em claro no estúdio, desenhando movimentos, escolhendo músicas, transformando suas experiências, sua dor e sua redescoberta em dança. O resultado foi um espetáculo que cativou a cidade. A imprensa local, e depois a da capital, começou a falar sobre a coreógrafa revelação de Campinas. O nome de Lívia Campos, que havia sido arrastado na lama da fofoca, agora voltava a ser destaque nos cadernos de cultura, associado a talento, inovação e resiliência. Enquanto a estrela de Lívia ascendia, a de Caio Moretti começava a declinar. O escândalo no evento da companhia de dança tivera repercussões. A imagem de homem íntegro e poderoso que ele tanto cultivara fora manchada. Alguns clientes, especialmente aqueles de marcas com forte apelo ao público feminino, começaram a se afastar discretamente. Contratos foram cancelados, projetos foram adiados. A arrogância que o levara ao topo era a mesma que agora acelerava sua queda. Ele se tornara um passivo, um nome associado a um tipo de comportamento que o mundo corporativo moderno estava cada vez menos disposto a tolerar. Marina, a amante troféu, revelou-se um investimento pobre. Sua presença ao lado dele era um lembrete constante do escândalo, e sua carreira como primeira bailarina, construída sobre a sabotagem de outra, nunca decolou de verdade. Faltava-lhe o carisma, a profundidade artística que Lívia possuía. Sem o poder e o prestígio de Caio para impulsioná-la, ela era apenas mais uma bailarina tecnicamente competente, mas sem alma. A empresa de Caio, antes um império de eventos de luxo, entrou em uma crise silenciosa, mas profunda. Ele, que um dia se sentira o mestre do universo, agora se via perdendo o controle, assistindo impotente ao desmoronamento de tudo o que construíra. Foi nesse cenário de decadência que ele viu uma reportagem na televisão. Era um programa cultural de prestígio e a matéria principal era sobre o novo fenômeno da dança contemporânea. E lá estava ela, Lívia, sendo entrevistada, falando com uma eloquência e uma confiança que ele nunca vira. Imagens do espetáculo dela eram exibidas, a beleza dos movimentos, a emoção que transbordava do palco. Ela estava radiante, mais bonita e mais viva do que ele jamais a vira. O sucesso dela era um espelho que refletia o seu próprio fracasso. O homem que um dia decretara que ela deveria abandonar a carreira para cuidar da casa, agora assistia ao triunfo dela pela tela da TV, em sua sala de estar vazia e silenciosa. Um desespero tardio o atingiu. Ele tentou ligar. O número dela havia mudado. Ele dirigiu até Campinas. Apareceu na porta da escola de artes, uma figura patética com um buquê de flores murchas. Rafael o interceptou na entrada, com uma calma firme. Ela não quer falar com você, Caio. O tempo de vocês acabou. Por favor, respeite a nova vida dela. Caio insistiu, tentou forçar a entrada, mas foi barrado. Derrotado, ele ficou do outro lado da rua, observando. Viu Lívia sair do estúdio, rindo de algo que uma aluna pequena lhe dizia. Viu Ana Lu correr para os braços dela, feliz. E viu Rafael se aproximar das duas, não como um intruso, mas como parte daquela nova e completa paisagem familiar. O homem que achava que tinha tudo e que abrira mão do que realmente importava, percebeu, tarde demais, que agora não tinha absolutamente nada. A paz era um sentimento que Lívia quase não reconhecia mais. Por anos, sua vida emocional fora um campo de batalha, uma sucessão de esperas ansiosas, decepções agudas e uma solidão ruidosa. A paz, ela descobriu, não era a ausência de problemas, mas a presença de si mesma. Era acordar de manhã e o primeiro pensamento não ser de angústia.
Era olhar para a filha e sentir uma alegria pura, não tingida pelo medo do futuro. Era caminhar, sem o peso constante de uma performance, a de ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a mulher que aguentava tudo em silêncio. Em Campinas, ao lado de Rafael, a paz se tornou sua nova rotina. Ele era a antítese de Caio. Sua força não vinha da ostentação ou do controle, mas de uma autoconfiança serena que não precisava diminuir ninguém para se afirmar. Ele nunca a tratou como uma mulher quebrada que precisava ser consertada, mas como uma artista completa que precisava de espaço para florescer. A parceria deles foi construída lentamente, sobre a fundação sólida da amizade. Começou com conversas no final do dia no estúdio, com jantares simples em que Ana Lu contava animadamente sobre seu dia, com passeios no parque aos domingos. Rafael não tentou preencher o vazio que Caio deixara. Ele simplesmente ajudou Lívia a descobrir que ela mesma era capaz de preencher qualquer vazio. A declaração de amor, quando veio, foi tão natural quanto o nascer do sol. Eles estavam na varanda da pequena casa que Lívia alugara, observando as estrelas depois que Ana Lu já dormia. O silêncio entre eles era confortável, um silêncio de comunhão, não de ausência. Foi Rafael quem o quebrou, a voz baixa, mas firme. Você não precisa de um homem para te completar, Lívia. Você é a pessoa mais completa que eu conheço, ele disse, virando-se para ela. Mas se um dia você quiser um parceiro para caminhar ao seu lado, para aplaudir seus voos e te segurar se você tropeçar, eu estou aqui. Não havia pressão em suas palavras. Não havia a urgência da conquista. Era uma oferta, um convite, e Lívia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu seu coração se abrir sem medo. O amor que surgiu entre eles não foi a paixão febril e avassaladora do início de seu casamento com Caio, um fogo que consumia tudo e rapidamente se apagava. Era uma chama constante, quente e acolhedora, um amor construído na admiração mútua, no respeito e na cumplicidade. Ana Lu, com a sabedoria intuitiva das crianças, percebeu a mudança. Ela via a forma como Rafael olhava para sua mãe, com um carinho que ia além da amizade. Ele se tornara uma presença constante e feliz em suas vidas. O tio Rafa, que a ensinava a desenhar, que contava as melhores histórias e que fazia sua mãe sorrir de um jeito que ela não sorria há muito, muito tempo. O casamento foi a celebração dessa paz encontrada. Não houve uma grande festa, não houve centenas de convidados ou a ostentação que marcara sua união com Caio. Foi uma cerimônia simples, ao pôr do sol, em uma praia tranquila que eles amavam. Os únicos convidados eram um punhado de amigos íntimos e a família. Lívia usava um vestido leve, que dançava com a brisa do mar. Rafael a esperava no altar improvisado na areia, o olhar repleto de um amor calmo e profundo. O momento mais emocionante, no entanto, foi quando Ana Lu, com uma coroa de flores nos cabelos, caminhou até eles, carregando as alianças em uma pequena concha. Ela entregou os anéis com uma seriedade solene e depois abraçou os dois, formando um círculo de afeto que selava não apenas a união de um casal, mas a formação de uma família. Enquanto Rafael colocava o anel em seu dedo, Lívia não sentia o peso de uma promessa, mas a leveza de uma escolha. Ela estava escolhendo um parceiro, não um salvador. Estava escolhendo a parceria, não a dependência. Estava escolhendo um amor que a incentivava a voar, não um que tentava cortar suas asas. Naquele momento, com o som das ondas como testemunha, ela entendeu que o verdadeiro amor não era sobre encontrar alguém que a completasse, mas sobre encontrar alguém com quem valesse a pena compartilhar sua inteireza. Enquanto Lívia celebrava o início de um novo capítulo, um envelope oficial chegava às mãos de Caio Moretti, em São Paulo. Ele estava em seu escritório, ou no que restara dele. A empresa, esvaziada de clientes e de prestígio, estava em processo de falência.
Os móveis de design, antissímbolos de seu sucesso, agora pareciam apenas objetos caros em um mausoléu de ambição. Ele estava sozinho. Marina o deixara meses antes, assim que percebeu que o navio estava afundando, partindo em busca de outro patrocinador para seus sonhos de grandeza. Os amigos de negócios haviam se distanciado. Ele era um pária em seu próprio reino em ruínas. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope. Dentro, os papéis do divórcio, assinados, finalizados. Era o fim oficial, a última conexão com a vida que ele mesmo destruíra. Naquele instante, olhando para a assinatura de Lívia no papel, uma clareza dolorosa o atingiu. Não era a perda da esposa que doía mais. Era a consciência do que ele realmente havia perdido. Ele perdera a mulher que o amara não por seu poder ou seu dinheiro, mas pelo homem que ele poderia ter sido. A mulher que acreditara nele quando nem ele mesmo acreditava. A parceira que ele sabotara por insegurança e egoísmo. Ele havia trocado um tesouro por uma imitação barata e, no fim, ficara sem nada. A solidão era o preço final e justo por suas escolhas. O palco era seu universo redescoberto. Sob as luzes quentes, o corpo de Lívia se movia com uma fluidez que transcendia a técnica. A lesão no joelho deixara uma memória, uma consciência corporal mais profunda, mas não a limitava mais. Cada movimento era uma palavra, cada sequência uma frase, e a coreografia inteira, um poema sobre queda e renascimento. Ela não dançava mais para provar algo a alguém, nem mesmo para si mesma. Dançava porque era a sua linguagem mais pura, a expressão de uma alma que havia atravessado o inferno e encontrado a paz do outro lado. Naquela noite, o teatro estava lotado. O sucesso de suas criações anteriores havia gerado uma expectativa que se transformara em ingressos esgotados e uma audiência que prendia a respiração a cada cena. Ao final do espetáculo, quando as luzes se acenderam sobre ela, ofegante e radiante no centro do palco, o silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos. Não eram os aplausos educados para uma primeira bailarina, nem os aplausos de pena para uma mulher humilhada. Eram aplausos de admiração, de catarse, de reconhecimento. A plateia, de pé, não ovacionava apenas a artista, mas a história de resiliência que ela encarnava. Enquanto a cortina se fechava, a realidade que a esperava no camarim era infinitamente mais gratificante do que qualquer aclamação pública. Rafael estava lá, o olhar transbordando de orgulho e amor, segurando um simples ramo de frésias, o perfume enchendo o pequeno espaço. Ele não disse nada, apenas a abraçou, um abraço que comunicava tudo, mas foi a pequena figura que se soltou de sua mão e correu em direção a ela, que representava a verdadeira vitória. Analu, agora uma menina de 7 anos com os olhos brilhantes da mãe, a abraçou pelas pernas com toda a sua força. Ela ergueu o rosto, a admiração pura e infantil estampada em suas feições, e disse com uma clareza que atingiu Lívia no fundo da alma: "Mamãe, agora você brilha de novo." As lágrimas que vieram aos olhos de Lívia não eram de dor nem de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de um ciclo que finalmente se fechava. Ela se ajoelhou, ignorando qualquer protesto do joelho, e ficou na altura da filha, o rosto molhado, mas o sorriso sereno. Ela estava brilhando, não sob as luzes artificiais de um palco, mas sob a luz do amor verdadeiro e da autoaceitação. Ela estava finalmente inteira, finalmente em paz. Longe dali, em um apartamento silencioso em São Paulo, Caio Moretti assistia a vida passar pela janela. A falência era um fato consumado, a solidão, sua única companheira. Ele via casais passeando na rua, pais brincando com seus filhos no parque, e cada cena de felicidade cotidiana era um lembrete agudo do que ele jogara fora. A imagem de Lívia, triunfante e em paz, assombrava seus pensamentos, não com raiva, mas com o peso melancólico do arrependimento.
Tarde demais, ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava em controlar o destino de alguém, mas em ter a coragem de caminhar ao lado, em igualdade. O amor que ele perdera não fora apenas o de uma esposa, fora o de uma mulher extraordinária que por um tempo acreditou que ele também poderia ser. Ele havia sido o arquiteto de sua própria ruína e agora teria a eternidade para viver nos escombros. Lívia, por sua vez, raramente pensava nele. Seu passado não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz que contava uma história de sobrevivência. Uma história que ela transformara em arte. Naquela noite, depois de colocar Ana Lu para dormir, ela e Rafael caminharam em silêncio pela casa, a cumplicidade preenchendo o ar. Ela parou em frente a um grande espelho na sala, o mesmo que usava para ensaiar. Olhou seu reflexo, a mulher que a encarava de volta, e um pensamento final se cristalizou em sua mente, a mensagem definitiva de sua jornada, a verdade que ela agora carregava em cada fibra de seu ser. Alguns homens são construídos para tirar o chão debaixo dos nossos pés, para nos deixar em queda livre no vazio. Mas é precisamente nesse espaço, nesse abismo, onde não há nada para se segurar, que uma mulher aprende a dançar sozinha. E quando ela aprende, seu voo se torna imparável. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.